Haris Keirene. Seja lá o que for, né? Graça e paz, meus irmãos. Em grego, Haris, graça, Irene, paz. O nome Irene quer dizer paz. Muitas palavras do grego que viraram nomes próprios em português e outros idiomas, né? Então, nós estamos felizes de estar aqui, felizes de termos podido participar desse início de culto, bastante agradável, contentes de ver novamente a igreja, até com mais pessoas do que no domingo passado. Isso enche o nosso coração de alegria, porque aos poucos nós estamos despertando para a importância do culto, a importância de estarmos aqui todos os domingos, e agradecemos de modo especial aqueles que têm algumas limitações e que mesmo assim se empenham para estarem conosco no domingo à noite. Você sabe quem você é, a quem eu estou me referindo, então eu agradeço ao seu empenho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos estudando os 3 primeiros capítulos do Apocalipse na realidade, e estamos agora na última parte do capítulo 2, estudando sobre a igreja em Tiatira, que ocupa a maior porção do capítulo 2, os versículos 18 até o 29. Como a gente tem pregado várias mensagens nessa carta, nós não precisamos reler todo esse material novamente, até porque faremos algumas leituras durante a apresentação da mensagem, né? Então, o nosso texto global é Apocalipse 2, dos versos 18 até o 29. A sua Bíblia, se for revista atualizada, deve ter um título aí, Carta à Igreja em Tiatira e tal. Um dia desse eu recebi pelo correio uma Bíblia de presente, me mandada por uma editora, e que é uma nova versão da Almeida, revista e corrigida, e eu percebi que eles simplesmente removeram todos esses cabeçalhos, né? Então, os capítulos são corridos, sem divisões de cabeçalhos e outras coisas. E aí você percebe quão viciado e quão dependente você se tornou desses cabeçalhos, né? Porque é fácil achar a carta Tiatira, porque está bem separado aí, mas nessa nova Bíblia eles removeram. Eles quiseram fazer uma Bíblia com o mínimo de intervenção humana possível, né? É lógico que todos os irmãos aqui sabem que esses títulos não são bíblicos, não são inspirados, não estão nos originais. Nem o título do livro, nem os capítulos, nem os versículos, nada disso está nos manuscritos originais, né? Porque havia pouco material para se escrever, então nos podia dar esse luxo. Aliás, capítulos e versículos surgiram no século XIII e depois no século XVI. Então, durante muitos séculos, as pessoas usavam a Bíblia sem capítulos e sem versículos, né? E então, na semana passada, a gente viu, não na semana passada, mas em todas as semanas anteriores aí que estamos estudando a igreja em Tiatira, nós vimos como o Senhor elogiou a igreja, porque a igreja tinha amor, a igreja tinha obras e a igreja tinha perseverança. Então, a gente viu que que Cristo elogiou a igreja por esse motivo. Vimos também que o Senhor condenou a mesma igreja
por aceitar com tranquilidade, né, muitas práticas imorais e assim também práticas idólatras, né? Isso é uma coisa que corria dentro da igreja em Tiatira e ninguém realmente tomava nenhuma providência, era uma coisa assim, a igreja talvez estivesse muito envolvida nas suas atividades e não dava tanta importância para o pecado, mas nós sabemos que a santidade é uma coisa importante. E na última semana nós tivemos a oportunidade de falar das ameaças que o Senhor fez de disciplinar o povo daquela igreja e, caso a disciplina não produzisse os frutos desejados, Jesus então ameaça a igreja com o próprio juízo divino, aquelas palavras duras, matarei teus filhos, e etc, e tal, que estão colocadas aí, que eu espero que vocês ainda lembrem um pouco da mensagem da semana passada. Então, para evitar essas situações desagradáveis de correção, de juízo, Jesus ordena uma única coisa para a igreja em Tiatira: arrepende-te. Se você se arrepender, o arrependimento é a palavra grega metanoia, que quer dizer fazer uma meia volta, né? Voltar-se 180 graus, você está indo nessa direção e você volta 180 graus e começa a ir na direção oposta da que você estava indo. Isso é o arrependimento. É assim que os cristãos, os primeiros cristãos, compreenderam o arrependimento. Uma mudança de sentido, de direção, de propósito na vida da pessoa. E todos nós precisamos nos arrepender mais cedo ou mais tarde dos nossos malfeitos, né? Então, passado essa parte que eu até compartilhei com vocês, que eu tinha um peso grande no coração para pregar aquela mensagem sobre juízo, não é um tema que me agrade particularmente, eu também não queria sobrecarregar a igreja, mas no fim Deus nos deu graça e a mensagem foi bem recebida pela maioria dos irmãos aí, pelo menos os que vieram falar comigo, falaram que tinham sido abençoados, que tinham gostado demais. Então, eu vi que Deus realmente estava conosco. Então, mas hoje o assunto não é juízo, não é correção, não é disciplina. Hoje nós queremos falar de coisas mais amenas, como, por exemplo, as últimas palavras. Nós vamos dividir isso em duas mensagens hoje e no domingo que vem. As últimas palavras de Cristo, como conselhos que Cristo dá e uma promessa que o Senhor faz para o remanescente vencedor que se encontrava lá em Tiatira. Então, nós vamos começar com o conselho, né? Então, nós temos falado isso várias vezes e vamos repetir mais uma vez para ficar bem claro de que essas mensagens escritas para as igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas no primeiro século da era cristã, elas foram registradas para nosso benefício nesse livro chamado Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, porque os princípios envolvidos nas dificuldades, nas lutas, nos problemas de cada uma dessas igrejas são problemas, lutas e dificuldades permanentes na história da igreja com as igrejas de todas as épocas. Então, você pega a nossa igreja hoje, pleno século XXI, São João da Boa Vista, ano 2014, e nós enfrentamos as mesmas dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Vocês vão lembrar que os 2 maiores problemas que Tiatira enfrentava era imoralidade sexual e idolatria.
Eram os dois maiores problemas. Eu acho que não existem dois maiores problemas do que esses hoje em dia para a gente enfrentar: imoralidade sexual e idolatria. Né? O mundo está cheio de ídolos, né? Cada dia mais, e a imoralidade sexual, nós estamos, como eu falei aqui no passado, nós não estamos nem atolados mais na imoralidade sexual, nós estamos submersos na imoralidade sexual. Tamanha a quantidade de coisas imorais que estão por aí em circulação. Né? Então, como acontece em todas as igrejas, desde aqueles dias e até os dias de hoje, nem todas as pessoas que pertencem a uma congregação local estão contaminadas pelo pecado, muitas vezes da maioria, né? Que existem nas igrejas. Há muitas pessoas verdadeiramente cristãs, honestas, e que estão empenhadas com todo o seu esforço para viverem vidas de santidade. Né? Isso é o que nós queremos que seja o retrato da Igreja Boas Novas, que seja uma igreja santa, que seja uma igreja pura, que seja uma igreja dedicada ao Senhor. Né? Então, eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém, né? Então vocês podem dizer, graças a Deus, podem dizer? Graças a Deus, não conheço o coração de ninguém. Deus conhece o coração de todo mundo aqui e sabe exatamente quem é quem e de que lado que a pessoa está, né? E a mim não me compete julgar a ninguém, não julgo a ninguém. A minha esperança, né, é sempre que todos os irmãos estejam fazendo o melhor que podem para viver vidas de santidade. É isso que eu sempre espero, por isso que muitas vezes eu caio num desalento muito grande quando a gente descobre alguma coisa que não devia estar sendo feita e que estava sendo feita e sendo feita dentro da igreja ou por membro da igreja ou coisa assim. Hoje de manhã na escola dominical alguém compartilhou aqui uma história, né? Foi você, João, que compartilhou a história de um cara que trabalhava na Sabesp e tal, que era muito... gostava de convidar para ir na igreja, até que se descobriu que ele tinha uma amante e essas coisas todas. Então, pelo menos por enquanto aqui, nós estamos em paz quanto a esse aspecto. Mas sempre nos lembrando de que o Senhor conhece todas as coisas, o tempo todo, Ele vê todas as coisas, o tempo todo, não dá para fugir, não dá para esconder, não dá para dizer que não sabia. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso claramente em mente. Então, é para essas pessoas que lutam com valentia e com garra contra as tentações, que não são poucas e não são fáceis, né? E que priorizam o andar com Deus, dizem, não, né, eu não vou fazer isso, eu vou continuar andando com o meu Deus. Priorizam o andar com Deus, priorizam o andar com os irmãos, né? É a essas pessoas que Cristo se dirige. Então, antes da gente ler esse versículo, eu quero fazer um breve comentário aqui sobre, mais uma vez, né, pela enésima vez, é muito importante que nós realmente coloquemos em prática o cuidado que precisamos ter uns para com os outros. Né? Então, é muito triste para eu receber uma notícia de uma pessoa que diz, olha, eu sinto que há um descaso na nossa igreja por pessoas assim, assado e tal,
E eu fico pensando, por que é que nós somos tão lerdos em aprender essas realidades, né? Por que que nós gostamos de... Quantos aqui gostam de receber uma visita? Levanta a mão aí, por favor. Seja honesto. Aqui do lado de cá também. Então, se você gosta de receber uma visita, faça uma visita, né? Vá visitar alguém que está enfermo, vá visitar alguém que não veio hoje à noite aqui. Então, nós temos pessoas que não estavam aqui na semana passada, estão aqui hoje, pessoas que estavam aqui não estão aqui hoje. Então, aí nós falamos disso até na semana passada, pegar o telefone para fazer uma visitinha, né? Eu sei, por exemplo, que alguém hoje saindo aqui da igreja falou para mim assim, olha, você tem o telefone da dona Rita? Eu falei, eu tenho, mas não aqui. Falou, então você pode me dar o telefone dela, que eu gostaria de ligar para ela, né? Para ver por que ela não tem vindo à igreja. Então, é esse tipo de despertamento que nós estamos procurando, mas isso tem que acontecer com todo mundo, né? De tal maneira que a gente possa realmente demonstrar esse amor cristão e esse cuidado cristão que Deus espera que a gente demonstre uns pelos outros, né? Caso contrário, nós seremos como um clube, palestra não tem, né? Chama Palmeiras, né? Um Palmeiras, uma Mantiqueira, uma sociedade esportiva, você vai lá, encontra o cara lá, oi, tchau, tchau, e depois durante a semana, né? Então a mesma coisa acaba acontecendo no domingo à noite aqui. Então nós queremos, né? Então, nós temos pessoas que estão se recuperando de problemas físicos. A Natália passou por uma cirurgia muito séria na boca, porque ela finalmente os sisos dela não iam nascer mesmo, radiografaram e viram que estavam atravessados e tal. Então, quando o siso está nessa condição, é necessário uma cirurgia bucal, é necessário serra, é necessário uma série de coisas. Eu perguntei para o marido dela, como é que ela está? Ela está abrindo a boca bem pouquinho, né? Então, é importante a gente estar consciente, sabendo o que está acontecendo com um, com o outro, ligar, fazer uma visitinha, etc. e tal. Então, é para esses, eu espero que seja para vocês também, que Jesus fala aqui no versículo 24 do capítulo 2, todo mundo está aí em Apocalipse 2 aberto, né? No capítulo 24, Jesus diz assim a esse povo lá de Tiatira, ele diz assim, digo, todavia, a vós outros, não o pessoal da imoralidade, o pessoal da idolatria, mas os outros que resistiam e que lutavam contra isso, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, esses ensinamentos errados, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, os caras até se gabavam, né, de que se corromperam tanto que conheciam até as profundezas do diabo, né? Deus que nos guarde de uma coisa assim. Então, Jesus diz, para essas pessoas que Jesus está falando, e ele então termina esse versículo dizendo, não jogarei outra carga não jogarei sobre vós, né? Por quê? Porque no verso 25 ele diz assim, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, as coisas que vocês têm nas mãos para fazer já são suficientes para manter vocês ocupados. Eu não preciso acrescentar mais nada. Façam e continuem fazendo as coisas que vocês têm nas mãos.
E o que é que nós temos nas mãos? Prioritariamente, o Novo Testamento, as palavras de Jesus, as epístolas, os Atos dos Apóstolos, que estão repletos de mandamentos por todos os lados, estão repletos de promessas por todos os lados, e que nós precisamos realmente nos habituar a ler todos os dias, é uma coisa que a gente tem enfatizado aqui, conhecer todos os dias e usar isso como ferramentas, instrumentos, armas para o nosso andar diário nessa vida. Porque estamos numa luta, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra essas potestades do ar, né? Essas forças malignas que operam no mundo, e a gente precisa ter a força de Deus para encarar essas coisas, porque não é fácil, né? O que está acontecendo, o que estão fazendo, né? O que está sendo agora mesmo tramado em reuniões, em salas, e etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, Jesus diz aos de Tiatira que não jogarei outra carga sobre vós. A menção dessa palavra carga parece ser uma referência à decisão já tomada pelos apóstolos há muitos anos, né? Lá em Atos capítulo 15, que nós lemos hoje em preparação para a mensagem, e ali nós vimos que, como em toda a igreja também, sempre tem aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas como as coisas estão. As coisas sempre podem ser diferentes, ou seja, do jeito que elas acham que deveria ser, né? Então, sempre tem essas pessoas em todas as igrejas. E também nessa igreja aqui em Tiatira tinha, e também na igreja lá no comecinho do livro de Atos, tinha um grupo de pessoas que dizia assim, não, olha, os novos convertidos, se não forem judeus, eles precisam fazer duas coisas. Eles precisam ser circuncidados e eles precisam seguir, guardar toda a lei de Moisés. E depois que virarem bons judeus, então poderão prosseguir para se tornarem bons cristãos. E o próprio Pedro, levanta a mão lá, né? Acho que deve ter levantado a mão, né? Dá licença para falar alguma coisa. Pediu licença e falou assim, olha, meus irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Deus deu aos gentios, os não-judeus, os mesmos privilégios que deu a nós, os judeus. Concedeu-lhes o Espírito Santo, concedeu-lhes a salvação, concedeu-lhes todas as benesses de Cristo, etc. e tal. Agora, por que é que nós vamos querer impor a eles uma carga que nem nossos pais e nem nós mesmos fomos capazes de carregar? Não é uma estupidez um negócio desse? Se você tem uma carga que os antepassados não foram capazes de carregar, ou as pessoas do tempo presente não são capazes de carregar, para que nós vamos querer impor essa carga em cima de outras pessoas? Olha, né? Então, no finalzinho do capítulo 15, eu gostaria de ter lido o capítulo todo, mas ia ficar muito comprido. Mas, como eu tinha esses 2 versículos no corpo do sermão, então, pelo menos vocês tiveram uma introdução à discussão. E aqui em Atos 15, 28 e 29, agora vamos lá, Dmitry? Show? Isso. Oi? Não.
O pendrive está aqui. Por quê? Oi? Não, o arquivo está passado lá. É que nós temos vários técnicos trabalhando simultaneamente, e um não informa o outro que fez, mas o Hector copiou. Achou? Ok. Esses problemas acontecem, e eu posso garantir para vocês que ninguém vai para o inferno por causa disso. Ok, aí, beleza. Então diz assim, isso aqui é Tiago, o irmão do Senhor Jesus, falando no final daquela reunião lá em Jerusalém. Ele diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que são o quê? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, idolatria, né? Bem como do sangue da carne de animais sufocados, né? Porque se o animal não tiver bem de saúde e você sufocar o animal e comer o sangue dele, e o sangue dele estiver contaminado, você vai se contaminar. Então, Deus já havia ensinado o seu povo que era necessário sangrar o animal. Algumas sociedades até hoje não sangram os animais, comem os animais com sangue e tudo, né? Tem aquela famosa galinha de cabidela, né? Que é feita com o próprio sangue da galinha. Você corta o pescoço dela, vai sangrando numa tigela, e o sangue é usado para fazer o molho e tal. A Cíntia gosta. Gosta, Cíntia? Não gosta. Não gosta nem da galinha, exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, desde aquele dia, né? E das relações sexuais ilícitas. Então, em 3 coisas que Tiago fala aqui, 2 eram problemas lá na igreja em Tiatira, né? Que era o quê? Idolatria e imoralidade sexual. Dessas coisas fareis bem se vos guardares, saúde e pronto. Então, eu digo que eu creio que existe uma relação entre esses 2 textos, porque Jesus diz assim: outra carga não jogarei sobre vós, e Tiago disse: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo. Carga, encargo, é tudo a mesma coisa. Então, eu creio que isso está relacionado, né? Então, como eu falei, aqueles judeus que achavam que os cristãos deviam ser circuncidados e guardarem a lei de Moisés, né? Eles queriam que isso fosse a norma na igreja. E, na realidade, não existe essa norma na igreja, né? Então, e os irmãos reunidos em Jerusalém decidiram que nada disso era necessário. E as únicas 3 coisas necessárias eram evitar idolatria, evitar consumir alimento sufocado e evitar imoralidade sexual. E fora, logicamente, os outros mandamentos que estão no Novo Testamento. Mas, do ponto de vista de orientação geral, era esses 3 aí. Portanto, eu creio que é muito possível que Cristo estivesse fazendo uma referência a esse fato, já que ele usa exatamente a mesma palavra usada em Atos 15. Cristo usa a palavra carga, enquanto Tiago usa a palavra encargos. Então, Cristo termina essa porção, né, dizendo para a igreja o seguinte, o versículo 25, tão somente conserva o que tendes até que eu venha. Mas olha, vocês não precisam se preocupar com nenhum tipo de pressão, não aceitem nenhum tipo de pressão, porque
agora nós vamos falar de uma coisa maravilhosa, que é a gloriosa liberdade que nós temos em Cristo. Sabe por que as pessoas podem vir a esse local, assim como vocês veem? Pessoas podem vir de calça jeans, pessoas podem vir de bermuda, pessoas podem vir de camiseta, pessoas podem vir de camisa social, pessoas podem vir de paletó, pessoas podem vir do jeito que quiserem, porque aqui nós queremos experimentar na prática, sem abusar de ninguém, a liberdade que temos em Cristo. Certo? Então, temos essa liberdade. E não queremos jamais estar preocupados com coisas que Deus não está preocupado. Então, eu vou dizer para você, viu, Gabriel? Presta bem atenção, porque eu vou falar para você. Só tem uma coisa realmente prioritária para Deus com relação ao Gabriel. Você sabe o que é? Seu cabelo? O fato que você usa óculos? Só tem uma coisa, Gabriel, Deus está preocupado com o seu coração. Porque quando nós chegamos aqui para adorar a Deus, é necessário que nós venhamos com uma atitude para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E isso está atrelado ao nosso coração como um representante, né, do nosso ser mais íntimo, né? Então, a única coisa que Deus está de olho, realmente, é no coração de cada um à medida que nos aproximamos aqui do local e entramos aqui dentro. Como é que está o coração do Alex? Como é que está o coração da Soninha? Né? Como é que está o coração da dona Márcia? Como é que está o coração da Bruna? É isso que Deus está preocupado. Ele não está preocupado se a Bruna tingiu o cabelo essa semana ou não. Deus não está preocupado se a minha sogra fez as unhas hoje de tarde ou não. Ela fez as unhas hoje de tarde. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Né? Por quê? Porque Deus está preocupado com o nosso coração. Então você pode vir, às vezes, assim, bonitinho, que nem eu estou. Estou bonitinho, né? Até escolhi uma camisa mostardinha, para combinar com a calça, assim, como diz o Nata, olho de pomba, né, seu Nata? Esse tipo de calça. Oi? Olho de perdiz. Olho de perdiz, que diz que o olho de perdiz é assim, né? Tem esses quadradinhos. Então, botei um sapatinho marrom para combinar com tudo e tal. Estou até bonitinho, mas o coração como é que está? Esse que é o problema. Se o coração estiver cheio de tumulto, de raiva, de inveja, de não sei o quê, aí está tudo perdido. A roupa bonita não vale nada. Certo? A roupa bonita não vale nada. Eu não conheço um casal que não tenha se casado lindos e maravilhosos, certo? Para depois irem morar junto e quebrar o pau e divorciar e separar e prejudicar os filhos, a família e todo mundo. Então, todo aquele aparato lá não servia para nada. O que importava mesmo era o coração. O coração que tem que ser bom, né? E então, por exemplo, eu e o Nata, nós temos corações ruins, né, Nata? Nosso coração é ruim, precisou ser recalchutado no meio do caminho aí, né? Mas é fisicamente falando, não o nosso ser espiritual, né? Então, Deus está preocupado com isso. Então, nós temos essa gloriosa liberdade que é dos filhos de Deus. Então, como os cristãos do primeiro século, nós também vivemos num mundo completamente imerso em imoralidade e especialmente em pornografia.
Pornografia hoje se tornou uma moeda tão corrente, né? Que nós vemos a cada dia os casos de pedofilia aumentando e os novos recursos tecnológicos nos permitem levar a pornografia junto com nossos aparelhos até celulares, né? Pequeno celular, eu consigo levar toda a pornografia do mundo dentro daquele celular, através de um contato com a internet. Então, maior intimidade do que essa, impossível, né? Porque eu coloco isso aqui no bolso da minha camisa, ou no bolso da minha calça, né? Então, começa a fazer parte da gente, essas coisas. Então, mas não é porque as coisas vão mal, né, que nós iremos inventar novas formas de asceticismo. Por exemplo, tinha uma igreja aqui no Brasil, ela ainda existe, mas antigamente ela proibia os seus membros de terem televisão, né? Então os membros começaram a construir essas construções no fundo do terreno, como é que chamam? Edículas. Começaram a construir edículas, comprar guarda-roupa, colocar dentro da edícula, e comprava o televisor e colocava dentro do guarda-roupa, dentro da edícula. Era uma trabalheira danada para a mulher poder assistir a novela, porque dentro da casa não podia ter, porque se os irmãos chegassem lá e vissem a televisão, era um bafafá danado, né? Então, não adianta, porque as pessoas vão sempre dar um jeito. As pessoas vão sempre dar um jeito de contornar a situação, né? Sempre as pessoas vão dar um jeito de contornar a situação. Então, não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, meus irmãos, a partir de hoje, né, é proibido, né, jogar, né, durante o culto, né? Proibido jogar durante o culto, ou fazer qualquer outra coisa com o celular, né? É proibido o uso de celular, o uso de pads, o uso disso e daquilo. Vocês acham que ia funcionar? Falem francamente. Não. Vocês vão dizer assim, o pastor está ficando louco. O celular é uma ferramenta de trabalho para mim. Dani Marcos viaja aí pelo sul de Minas. Se ele não tiver um celular, ele está perdido. Os caras têm que achar ele aonde ele estiver. Porque não tem uma pessoa, porque eu já fiz serviço parecido com o dele, não tem um cara que nos ligue nesse segmento e que o caso dele não seja o mais urgente, o mais prioritário. É ou não é? Então, é um absurdo. Então, não adianta a gente ir para o outro extremo e proibir. Eu não vou dar o celular para você, porque tem muita imoralidade na internet, ou então não vou permitir que você conecte na internet, porque eles vão dar um jeito de fazer a coisa eles mesmos, né? Então, as pessoas são... A força da tentação é muito grande. Então, não é criando um novo asceticismo, proibindo essas coisas, que nós vamos resolver o problema, né? Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Nós não podemos proibir os rapazes de carregarem os seus iPhones, né? Não podemos proibir as mulheres de levarem os seus pads nas suas bolsas. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que dizer a vocês o que a Bíblia, já prevendo que essas coisas iriam acontecer, diz, mas a Bíblia não sabe nada de iPhone e iPad, mas a Bíblia sabe tudo de liberdade. E essa é uma questão de liberdade. E nós temos liberdade em Cristo, mas não é para lançar a mão da liberdade para a safadeza. Estão me entendendo? Não é para pegar a liberdade que você tem e dizer assim, eu vou agora aqui por baixo dos panos ser um safado. Vamos ver aí, Gálatas 5,13. É no mesmo arquivo que estava o outro versículo lá. Obrigado. Diz assim, porque vós, irmãos,
foste chamados ao quê? À liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros por amor. Aí, na conclusão, nós vamos falar sobre as obras da carne. O que envolve essa expressão carne? Nós dizemos, não use a sua liberdade para fazer coisas erradas. Dá para entender isso? Você tem plena liberdade, mas não transforme a sua liberdade em libertinagem. Porque Deus está vendo, Jesus Cristo, aquele lá que tem os olhos como fogo, os pés como bronze polido, ele sabe tudo. E se ele pisar em você, ai. Né? E quando ele olha, ele vê através de todas as camadas. Você pode até estar dentro de um cofre de chumbo, que o Senhor sabe o que você está fazendo lá dentro. O super-homem não sabe, porque não consegue, a visão de raio-x dele não consegue penetrar chumbo, mas a de Cristo consegue. Então, fique esperto. Nunca devemos reagir à frouxidão extrema de um lado com um extremo legalismo do outro lado. Começar a proibir televisão, proibir isso, proibir aquilo, proibir as mulheres de usarem calça jeans. Né? Uma vez a Cláudia convidou uma amiga para vir aqui à igreja. Ela falou assim, Cláudia, eu vou, mas eu vou de jeans. Aí a Cláudia falou, minha filha, você está falando isso para a pessoa errada. Porque lá na nossa igreja nós estamos um pouco se lixando. Contanto que você não vá pelada, você pode vir de jeans. Né? Então, é assim que a coisa funciona, certo? Nós temos essa liberdade, né? E é como eu costumo dizer, quando você venha vestido, não venha pelado, tá bom, né? Então, Cristo não tem nenhum fardo novo para acrescentar ao que já temos no Novo Testamento. Procuremos conhecer o que o Novo Testamento diz, leitura da Bíblia todo dia, sejamos obedientes ao mesmo, isso é tudo que o Senhor requer de nós. Quando agimos assim, nós experimentamos a verdadeira alegria. Então, por exemplo, versículos como Hebreus 13, 4, tornam-se motivo de júbilo e não um fardo, como pode ser um fardo para alguns. Hebreus 13, 4 diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, né? Os fornicadores, os que vão com as prostitutas, os que se prostituem com as namoradas e os adúlteros, pessoas casadas que se envolvem sexualmente com outras pessoas. Olha, Deus vai julgar todas as pessoas, mas quando a Bíblia fala assim que Deus vai fazer alguma coisa específica, é porque Ele tem uma certa cisma com gente assim. Então, imoralidade e adultério são duas coisas contra as quais Deus tem uma cisma terrível, né? E Ele realmente vai julgar severamente as pessoas que estão metidas nisso. Por isso que Ele diz, você se arrependa. Se arrependa. E larga esse caminho. Volta para o caminho certo. Né? Por quê? Porque o assunto é sério. E outra coisa. Algumas vezes as pessoas dizem assim, mas os mandamentos que a gente lê na Bíblia é tão difícil, de cumprir. Isso aqui não dá. Amar os irmãos é um negócio difícil. Então, você não sabe os irmãos que eu tenho em casa, os malas que eu tenho lá em casa, né? Mas a verdade é que a Bíblia não concorda. Se você está achando difícil, é talvez porque o seu coração ainda não foi regenerado. Porque para o coração regenerado, a Bíblia diz duas coisas. Primeiro, uma palavra de Jesus, Mateus 11, 29 a 30, Dimitrios vai mostrar para nós aí.
Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Aquela canga de boi, né? Bote a minha canga sobre as suas costas e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E em vez de cansaço, você vai encontrar descanso para a sua alma. Agora, se você não está cansado, se você não está esgotado, se você não está realmente no fim da linha, no último fiapo da tua corda, dentro do poço, que não, você olha lá para baixo e não tem fundo, se você não estiver nessa condição, então não tem descanso para você. Porque você sempre vai tentar alguma coisa. Sempre vai fazer um esforcinho para resolver o problema você mesmo, em vez de obedecer o mandamento do Senhor, né? E Jesus ainda diz no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E depois, tempos depois, João, já no fim da sua vida, ele, talvez pensando nessas palavras de Cristo, escreveu o seguinte, João 5,3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não nos são o quê? Penosos. Não são difíceis. Não tem murmuração, resmungação. Eu tenho prazer em agradar a Deus. Eu tenho prazer em agradar ao meu Senhor, aquele que morreu por mim, que me lavou dos meus pecados no seu próprio sangue. Ele pode me pedir qualquer coisa, que eu tenho que ter alegria para fazer. E o que ele nos pede são sempre coisas que vão nos beneficiar, né? Sempre coisas que vão nos beneficiar. Por exemplo, o que vocês acham? Quem leva mais vantagem? Quem fala a verdade ou quem mente? Não depende não. Vamos falar francamente. Quem leva mais vantagem? Quem fala a verdade ou quem mente? Quem fala a verdade. Fala a verdade, porque Deus promete abençoar se você falar a verdade. Agora, se você falar a mentira, além do diabo trazer as maldições dele, Deus ainda põe mais um encargo sobre você. Aqui, eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinho. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha feito o meu período de... Como é que chama esse negócio depois da universidade lá, que você é obrigado a o estágio? Tinha feito meu ano de estágio no interior de Minas, e aí a documentação estava toda ok e tal, e eu mudei de volta para São Paulo. E eu, então, sempre fui pastor, mas sempre trabalhei também para ajudar no meu sustento, para não pesar para a igreja, principalmente porque eu sempre comecei igrejas, então, no começo, ninguém, não tem muito dinheiro mesmo para sustentar pastor. Então, eu fui procurar um emprego. E aí, eu me sentei na frente do diretor de uma grande empresa de assistência médica, e ele estava olhando lá meu currículo, e ele falou assim: você estudou nos Estados Unidos? Foi? Eu falei: estudei. Aí ele falou para mim assim: e o que você fazia nas suas horas de folga, quando você não estava estudando? Né? Eu falei assim: eu trabalhava algumas horas para a escola. E você trabalhava no quê? Aí você tem aquela fração de segundos, né? O que eu falo para o cara? Fala a verdade ou conto para ele uma história bem bonitinha? Então eu falei para ele assim: quando eu estava trabalhando, eu trabalhava para a manutenção da escola e fazia vários serviços braçais, o que era muito interessante para mim, porque aliviava a minha cabeça,
Então eu cortava grama no verão, eu tirava neve das calçadas no inverno, eu lavava privadas, mictórios, aspirava o carpete, limpava persianas, etc, etc, etc. Beleza. Ele fez uma anotação lá, continuamos a entrevista e tal. Meses depois, ele falou para mim o seguinte, estávamos conversando, e ele falou para mim o seguinte, ele falou para mim, você sabe que quando você veio, tinha uns 2 ou 3 caras bons, mais bons mesmos, talvez até melhores do que você. Mas ele falou, sabe por que eu escolhi você? Eu falei, seu Paulo, eu não tenho a mínima ideia. Ele falou, porque você era um cara que lavava a privada. E eu precisava de um cara assim, eu precisava de um cara que fosse pau para toda a obra. Se você falasse para mim que você tinha trabalhado no escritório, que não sei o que e tal, você não ia servir para mim. Mas como você falou que você lavava a privada, cortava grama, removia neve e não sei o que, aí eu falei assim, esse é o cara que eu preciso. Eu preciso mandar esse cara lá para Diadema, mandar esse cara lá para Pirituba, mandar esse cara lá onde tem as empresas que contratam a nossa empresa, cheia de problemas, e esse cara vai lá e vai resolver o problema para mim, porque ele não tem medo de se sujar. Então, fala a verdade. Quem leva mais vantagem? Quem é honesto ou quem é desonesto? Vamos responder. Quem é honesto? Você devolve o troco errado. Olha, desculpa, você me deu R$2 a mais aqui. Certo? Ganhei R$2 aqui, a menina errou e tal. Grande coisa, vai comprar que carro mesmo com R$2? Né? Então, olha, seja honesto. Porque às vezes um gesto de bondade da sua parte, né, pode refletir em coisas muito boas. Uma vez eu ajudei um homem que entrou na minha loja, ele queria comprar um notebook usado. Falei para ele, o senhor vai a São Paulo alguma vez? Que eu falei, aqui em São João vai ser difícil. Falei, o senhor vai para... toda semana em São Paulo. Falei, então, na terça-feira eu vou a São Paulo, o senhor se encontra comigo lá na Santa Efigênia, nós vamos atrás e vamos comprar um notebook para o senhor. Eu não sabia o nome dele, eu não sabia quem ele era, e eu me ofereci para ajudá-lo. Eu fui ajudá-lo. Fomos lá, rodamos várias lojas, achamos 2 que talvez poderia dar negócio, no fim ele acabou fechando um negócio com um só. E aí, quando terminou, ele pagou lá, os caras estavam guardando o computador que ele tinha comprado, o note, ele abriu a carteira e falou assim, eu quero pagar pelo seu serviço. Eu falei, não tem nada para pagar, eu fiz esse serviço como uma cortesia, como o senhor foi na minha loja, eu vim aqui para São Paulo hoje e tal, não tem nada. Não, mas a sua hora, eu preciso pelo menos remunerar a sua hora. Eu falei, olha, eu realmente não preciso, não é necessário. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, se algum dia você precisar de mim, é porque você está metido em alguma encrenca. Se um dia realmente você precisar de mim, é porque você está metido numa grande encrenca. Então, eu gostaria de te dar o meu cartão, e se algum dia você precisar de mim, você me procura. Aí ele me deu o cartão dele, estava escrito o nome dele, e embaixo do nome dele estava escrito Juiz da 3ª Vara Civil São João da Boa Vista. Né? Então, por isso que ele falou, se eu tivesse encrencado, eu ia precisar dele. Né? Então, olha, essas coisas funcionam e são verdadeiras assim. Vamos concluir. Todos os crentes verdadeiros que estão em Cristo pertencem a um só corpo, são membros uns dos outros e não pode mais existir nenhum tipo de distinção entre eles. Isso é um ensinamento verdadeiramente revolucionário, conforme temos na Bíblia. Né? Nós temos alguns versículos, como Gálatas 3:28, né? Que diz assim, Dessarte, já está aí? Dessarte não pode haver judeu, nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois o quê? Um em Cristo. Não posso discriminar. Essa mulher, esse homem, esse menino é muito novo, essa senhora tem muita idade, né? Essa mulher, ela é divorciada, essa mulher não sei o quê, esse homem é não sei o quê. Em Cristo essas coisas acabaram, ok? Morreram. Colossenses 3, 10 a 11, diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu não posso discriminar, né? Eu não posso discriminar contra a Rosa, que a Rosa é cabeleireira, entendeu? Eu não posso discriminar contra a Rosa, mas tem gente que discrimina. Tem gente que, hoje em dia acho que diminuiu um pouco isso, né, Rosa? Mas antigamente cabeleireira era uma profissão assim, quase que, né, compatível com outras que não vale nem a pena mencionar. É ou não é? Você está há muitos anos nessa vida, você sabe. Então, nós não podemos discriminar, porque o cara é muito jovem, porque o cara é muito velho, né? Então, isso é muito importante. É proibido você discriminar por idade, mas os caras põem nos anúncios, idade até 25 anos. Isso é contra a lei. Você não pode discriminar. Se o cara tiver 50 anos e souber fazer o serviço, ele tem que ser contratado, né? Mas as empresas fazem isso. Então, essa verdade deve nos fazer corar de vergonha todas as vezes que fazemos qualquer discriminação contra irmãs ou irmãos baseados em preconceitos que já foram há muito abolidos pelos ensinamentos do Novo Testamento. Se somos todos iguais em Cristo, por que que nós insistimos em querer ser diferentes? Né? Aqui é um conselho. Você quer ser diferente mesmo? Vai na feira, compra uma melancia, uma corrente, passa a corrente no meio da melancia, pendura no pescoço e sai andando na rua. Você realmente vai ser diferente. Eu garanto, todo mundo vai olhar para você. Mas não faça discriminação dentro da igreja, porque o menino veio da Bahia. Foi? Veio da Bahia? Bichinho veio da Bahia. Não faça discriminação porque eu vim da Grécia, estrangeiro. Eu tinha uns caras lá em São Paulo que eles falavam para mim assim: você cala a boca aí que você nem cidadão não é. E é verdade, eu não sou cidadão brasileiro, eu sou cidadão grego. Então eu era discriminado. Trabalhei numa fábrica no Bom Retiro, todo mundo era negro, só eu era branco. Adivinha como é que eles me chamavam? Branco. Ô branco, vem aqui. Era assim. Então, não discrimine, tá? Como vimos, nós somos completamente livres em Cristo. Gloriosa liberdade. Mas não devemos usar nossa gloriosa liberdade para satisfazer aos desejos da nossa carne. Né? Algo muito bem descrito por Paulo em Gálatas 5, 19 a 21, que o Rubinho já projetou aí para nós. E aí eu falei que eu ia explicar o que eram os pecados da carne, são esses aqui, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São pecados que vêm da antiguidade. Todo mundo sabe isso desde Adão e Eva. Eles são, ao primeiro, imoralidade sexual, porque o sexo é a força maior que a gente tem dentro de nós.
A impureza, quer dizer, prostituição, essas coisas relacionadas à imoralidade sexual, as ações indecentes, a adoração de ídolos, idolatria, as feitiçarias. Agora, esse aspecto aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Quanta coisa aqui para a gente tomar cuidado. As invejas, né? As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Paulo diz, eu repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não confunda a liberdade, a grande liberdade que você tem em Cristo com libertinagem. As Escrituras Sagradas que Deus nos deu, aqui ó, Antigo e Novo Testamento, mesmo rasgada assim, mesmo sofrida, que já caiu muitas vezes no chão, mas ainda dá para ler, são em si mesmas um compêndio, um padrão, pelo qual podemos medir todas as coisas. Isso é certo ou errado? O que a Bíblia diz? Eu devo fazer isso ou não devo fazer? O que a Bíblia diz? Como devo me comportar em tal situação? O que é que a Bíblia diz? Pode ter certeza que a Bíblia diz alguma coisa. Seus ensinamentos são suficientes, tanto para sustentar nossa fé como nossas vidas. É nossa responsabilidade preservar os ensinamentos bíblicos por meio do quê? Por meio da obediência aos mesmos. Tem muitos que preservam tendo uma Bíblia em condições pristinas. Sabe o que isso quer dizer? Uma Bíblia assim que parece que nunca foi usada. Sabe essas Bíblias que parece que nunca foi usada? É porque nunca foram usadas mesmo. É por isso que parece que nunca foi usada, né? Então, toda a Bíblia usada tem orelha nas páginas, né? Tem um amassado porque caiu alguma vez da mão. Então, não vamos preservar o livro, é preservar por meio da obediência dos mandamentos. Por que a Bíblia tem valor para mim? Porque eu quero ser obediente ao que ela ensina. Então, e devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para nunca em nossas vidas acrescentarmos ou retirarmos alguma coisa que está na Bíblia. Que Deus abençoe a todos.